Paz, Senhor, igreja. Amém. Motivo de muita alegria, né? De muito aperto, de muita alegria, de nós estarmos aqui, porque nós escolhemos o melhor lugar para nós estarmos, né? E aproveitando que a igreja está de pé, nós vamos ler aqui no livro de Jeremias. Eu até tentei trazer uma palavra sobre o tema, mas o Espírito Santo do Senhor ardia no meu coração todas as vezes que eu tirava um tempinho para estudar a palavra, é essa palavra que vinha no meu coração. Então, que nós possamos ser obedientes ao Senhor, né? Aleluia. E a palavra do Senhor nessa noite que vai falar conosco está em Jeremias 17, no capítulo 17, do verso 8 e 9. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Pode sentar, igreja. Essa palavra ardia no meu coração durante esses dias que eu recebi essa oportunidade. E o Espírito Santo falava ao meu coração que nós que somos enraizados no Senhor, nós não podemos deixar ser abalado por qualquer coisa, né? Não é fácil estar aqui. A irmã Franciele fica brincando aqui comigo, né? E eu falei para ela, não é fácil, porque a palavra do Senhor, nós temos muita responsabilidade e tremor e temor diante do Senhor quando nós vai falar dela, né? Porque a gente precisa viver o que a gente prega. A gente precisa estar na posição quando Deus quer nos usar. E para mim é muito apertado. Falar das coisas do Senhor para mim é muito apertado. Mesmo que, igual a mãe Gisele falou, se eu tiver a oportunidade, eu falo um dia inteirinho das grandezas do Senhor na minha vida. Dos milagres que o Senhor já fez na minha vida. Das experiências que eu tenho com o Senhor. Mas ainda é difícil, porque nós precisamos ter temor diante dessa palavra. Nós precisamos analisar a nossa vida. Será mesmo se eu estou na posição para pregar a palavra de um Deus vivo, um Deus que sara, que cura, que liberta? Ainda tem uma promessa gloriosa, porque nós estamos aqui por essa promessa de um dia morar no céu, de glória, né? Nós sabemos que nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, estamos de passagem aqui nessa terra. Estamos numa caminhada a qual um dia nós vamos ser aprovados pelo Senhor. Para que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? E eu não costumo pôr tema quando eu vou ministrar, não. Porque eu resisti muito, eu estava até comentando com a Bruna ali, eu resisti muito esse chamado. Mas de uns anos para cá, Deus tem me levado a uns lugares, a uns vales, que tem me feito entender que nós não fogimos do nosso chamado. É verdade, aleluia. Porque nós somos aquilo que Deus quis que nós fomos, que nós sejamos. Porque quem acha que a Mãe Maria escolheu ser esposa de dirigente de igreja? Quem fala que... Quem está aqui e fala assim, eu escolhi, né? A Mãe Franciele escolheu ser líder das irmãs, né? Porque se nós for olhar o dia a dia, as oportunidades, nós temos a oportunidade de viver uma vida menos imprensada, mais larga, num caminho mais largo, né? Com menos responsabilidade, né, irmã Kelly? Mas um dia nós entendemos que nós temos um chamado. Aleluia. E nós somos diferentes. Aleluia. Nós precisamos ser diferentes. Porque quando nós temos um chamado na nossa vida, nós precisamos obedecer esse chamado. Aleluia. Né? E a gente... quando nós temos um chamado, a gente não pode resistir, porque
eu conheço testemunhos que pessoas que resistiam ao chamado do Senhor, que hoje estão numa cadeira de roda. Eu conheço pessoas que um dia falou para o Senhor que queria férias da obra do Senhor, que passou 6 anos dentro de um quarto escuro, numa depressão tremenda. Então, assim, durante essa caminhada de quase 28 anos que eu tenho com o Senhor, eu tenho experiências que eu tenho certeza que eu estou aqui hoje porque eu passei por elas. Aleluia. Porque se eu não tivesse passado por lá, eu não tinha a convicção que eu tenho hoje. Né? Porque quando nós temos convicção do Deus que nós servimos, quando nós temos a certeza da responsabilidade nossa de falar que nós somos crente, que nós servimos ao Senhor, a gente não comporta de qualquer maneira. Porque Daniel, quando ele foi levado ao rei lá, Nabucodonosor, para, né? Foi Deus usando ele naquele lugar. Ele escolheu não contaminar com as iguarias daquele lugar. Aleluia. Então, assim, essa palavra me falou ao meu coração, porque nós que somos crentes enraizados, nós que somos crentes igual a água junto ao ribeiro, nós não contamina com qualquer coisa. Não é qualquer lugar que nós vai colocar os nossos pés, não. Não é qualquer coisa que nós vai aceitar dentro da nossa casa, não. Verdade, Deus, aleluia. E assim, o Espírito Santo de Deus, às vezes, incomoda nós. Às vezes, não sempre. Porque quando nós temos os nossos pés firmados na rocha, nós não achamos todas as coisas normais. Nós não devemos achar as coisas normais, né? Porque aquilo que nos afronta, aquilo que bate contra nós mesmos e confronta a nossa fé, é aquilo que não cabe em nós, né? E meditando nessa passagem de Daniel, quando ele estava ali, que ele falou assim, eu posso escolher o que eu vou comer só legumes e beber água. Aleluia. E assim, Deus deu a oportunidade dele escolher. Eu vou comer legumes e tomar água, né? Então, se nós, um dia, pela misericórdia do Senhor, nós fomos escolhidos, e nós sabe, porque só quem não conhece essa palavra aqui, que não tem raiz junto ao ribeiro das águas, água viva, que é o Senhor Jesus, que um dia Ele tirou nós do lamaçal do pecado. Nós que temos essa certeza que o Senhor nos salvou, que Deus transformou a nossa vida, e nós não vemos uma mudança em nós, que essa palavra não muda algo em nós, nós estamos perdendo tempo. Não adianta pensar que quando nós levantamos a nossa mão, que nós passamos pelo batismo das águas, que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, que nós passamos por experiências com o Senhor, que nós vamos permanecer a mesma pessoa. Porque nós precisamos sermos diferentes. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa o que as pessoas vão nos julgar. Se nós somos caretões, hoje não usa isso mais, não existe isso mais, não existe igreja desse jeito. Hoje tudo pode, tudo é liberado. Já o ministro lá de cima já liberou tudo. Não. Porque a palavra do Senhor, ela não muda. Ela é a mesma. E é essa palavra que tem confrontado a nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela não mente. E para nós um dia ir morar no céu, nós precisamos deixar que essa palavra seja transformadora da nossa vida. Ela precisa modificar o nosso caminhar. Porque crente enraizado, ele não tem dúvida.
Ele não tem nenhuma dúvida para onde ele está indo. É verdade. Crente que tem sua raiz firme na rocha não é qualquer coisinha que balança ele. Muda de igreja, confronta com o nosso ministério. Não. Nós precisamos ser crente enraizado a saber que nós estamos caminhando para o céu. Nós precisamos de pessoas que vai lapidando nós mesmos. Tirando os brotos, tirando as coisas que impedem nós o caminhar de chegar no céu. Nós precisamos ser obedientes a essa palavra. Porque quando nós somos enraizados, quando nós sabemos aonde a nossa raiz está firmada, não é qualquer tempestade que tira nós do prumo, não. Não é. Não é. Não tira nós do foco. Porque nós temos a certeza que a tempestade pode até vir, mas nós passa igual uma palmeira lá no chão, assim, ó. De vez em quando dá uma arrastada nas galhas no chão, dá umas esfoladas. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que um dia livra nós. Que está conosco durante a tempestade. Né? E nessa meditação me veio a vida de Gideão, quando ele venceu os midianitas. Ele tinha tanta convicção que se o Senhor fosse com ele, né? E a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 7, fala que ele confrontou o Senhor, né? Se o Senhor for comigo, né? Teve uma hora que ele falou assim, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Mas no final das contas ele foi obediente, porque ele sabia da grandeza do Senhor, do poder daquele que ele servia, né? Porque ele tinha certeza que mesmo que fosse 300 homens que estavam com ele naquela guerra, mas ele sabia que o poder do Senhor estava sobre a vida daqueles 300 homens. E eles creu, ele acreditou, porque a raiz dele estava firmada no Senhor. Né? Da mesma forma foi quando Deus usou Daniel naquele lugar. Ele sabia do Deus que ele servia, porque ele orava 3 vezes ao dia. E uma pessoa que tira um tempo para o Senhor 3 vezes ao dia, tem dúvida da grandeza do Senhor? Nunca. E ele tinha certeza que se ele não contaminasse com as iguarias daquele lugar, Deus estaria com ele na revelação daquele sonho, né? E o nome do Senhor seria exaltado através da vida de Daniel. Glória a Deus. E eu falo assim, ó, se a gente for analisar a grandeza da palavra do Senhor, muitas pessoas aqui na Bíblia que deixou um legado sobre confiança no Senhor, sobre vencer nas tempestades, a gente fica assim, ó, pensando, né? Não, hoje em dia, é igual a irmã Franciele, eu nunca vi tanto aviso do Senhor sobre as igrejas hoje, que Jesus está voltando. E as pessoas ficam achando que isso é brincadeira, né? Eles acreditam muito mais num fenômeno da natureza do que Deus está falando através da natureza, alertando o povo dele, né? Ana também confiou plenamente no Senhor. Existe uma pessoa que mais foi confrontada do que Ana? Na Bíblia aqui, ó, eu fico olhando assim, ó, Ana passou por uma tribulação tão grande, porque ela tinha uma pessoa que confrontava ela 24 horas do lado, né? Penina implicava ela de toda forma que pensar, julgava, criticava, mesmo que ela tinha um coração de Eucana, que é o marido. A palavra do Senhor fala que Eucana amava ela muito mais, né? Ele até chegou o ponto de falar para ela assim, não é mais importante eu na sua vida do que filhos? Mas ela sabia do desejo do coração dela. E ela sabia que as raízes dela estavam firmadas no Senhor. E que o Deus que ela servia, ele era um Deus de milagre. No entanto, ela creu, ela confiou. O dia que ela entrou para aquele templo, e ela entregou a alma dela, o coração dela, com amargura na alma dela.
ela pediu para o Senhor essa vitória. Poucos dias depois, ela foi concebida, né? A palavra do Senhor conta que logo ela soube que ela estava esperando Samuel. E ela é tão, eu falo assim, ela é um testemunho aqui tão lindo, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que fez propósito diante do Senhor e nunca cumpriu. É verdade, Senhor. Porque Ana falou para o Senhor assim, se o Senhor me der um filho, ele vai ser do Senhor, ele vai servir ao Senhor, né? E esses dias eu estava analisando assim, eu falo assim, ó, tem tanta gente que quando chega ali naquele rito, fala, Jesus, se eu passar pelaquela imigração ali, eu vou servir ao Senhor de corpo e alma. Passou para dentro ali daquele portão, esquece daquela promessa. Eu fiquei analisando e pensando isso. Quantas pessoas que a gente, às vezes ali, nós que mexemos com gente, a gente batalha com as pessoas, vamos na igreja, né? Vamos na igreja, lá tem, né? Tem uma palavra do céu, a palavra do Senhor é pregada, é revelada ali naquele lugar. E eu tenho certeza que muitas daquelas pessoas fez um propósito com o Senhor ali naquele lugar. Se eu passar por aquele portão, quando eu chegar na Inglaterra, eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer a obra do Senhor. E da mesma forma, Deus falou no meu coração. Porque quando nós somos enraizados, quando nós temos convicção da grandeza do Senhor na nossa vida, nós fazemos uma promessa e nós cumprimos diante do nosso Deus. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é fiel. Ele cumpre nas nossas vidas. Mas Ele também precisa ver em nós atitude, fidelidade. Não é uma barganha. É igual a Manquele falou. É independentemente, não é uma barganha. Eu vou dar para me receber. Não. Independentemente do que nós somos, Deus, Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Ele é dono do ouro, da prata. Nós só tá vivo aqui, nós só levantou de manhã porque Ele permitiu. Nós só saiu da nossa casa porque Ele permitiu. Nós só temos um fôlego de vida porque Ele deu, Ele que permite na nossa vida. Porque se Ele quiser falar assim, hoje eu vou colher. Ele tem a chave da vida e a chave da morte com Ele, né? Então, assim, ó, nós precisamos ser perseverante no nosso chamado. Porque a palavra do Senhor, ela tem falado aos nossos corações sobre servir ao Senhor com fidelidade. Aleluia. No céu a gente não vai entrar de qualquer jeito. Quando Neemias foi avisado que foi derribado os muros de Jerusalém, se ele não soubesse aonde estavam as suas raízes, ele jamais tinha tido força para chegar aos pés do rei e falar, rei, eu preciso voltar lá. E Deus é tão maravilhoso na vida do crente, porque Ele faz na vida dos crentes diferença. Porque mesmo o rei nem conhecendo ao Senhor, Ele abençoou a vida de Neemias de muitas formas. Ele abençoou as passagens dele para voltar para Jerusalém. Ele abençoou pessoas para ir para trabalhar com ele, né? Ofereceu comida. E eu falo assim, ó, vale a pena. Quando nós olhamos essa palavra aqui, ó, nunca que a gente pode olhar para trás. Jamais. Porque a grandeza do Senhor na vida daqueles que teve um legado aqui nessa palavra nos dá a entender que nós temos a mesma oportunidade. A mesma oportunidade. Porque se nós tivermos convicção, certeza do nosso chamado, dos lugares onde nós colocamos os pés, Deus nos faz ser diferente naquele lugar. Eu creio. É verdade. Ali na casa de Naamã, aquela menina não teve lá por um acaso. Quando aquela menina chegou como escrava naquele lugar, mas ela tinha uma raiz.
Ela sabia quem ela servia. Ela conhecia a grandeza do Deus, nosso Deus. Porque se ela não tivesse conhecido a grandeza do Senhor, se ela não tivesse convicção, ela jamais tinha comentado com a esposa de Naamã, né? Que o meu Deus cura, que o meu Deus liberta. Ele tem poder. A irmã Franciele pregou aqui nessa noite. Será que a nossa casa está em condição de receber o Senhor? Será que quando alguém visita a nossa casa, sabe que é casa de crente ou não é? Nós permitimos qualquer coisa dentro da nossa casa? É mesmo. Porque nós que somos crente enraizado, a nossa casa tem que ser diferente. Na nossa casa tem que ter coisas diferentes. Não pode ser compatível com as coisas do mundo. E assim, se aquela menina lá dentro ela era escrava, mas se ela não tivesse Deus e convicção do tamanho do Senhor na vida dela, ela não tinha feito a diferença naquilo. É verdade. Porque nós somos apenas servos, mas quem nos usa é o Senhor. Quem faz a diferença na nossa vida é o Senhor. Porque eu tenho certeza que quando a Jéssica saiu do Brasil, ela jamais imaginava ela ter o próprio trabalho dela. Porque eu sei que quando nós saímos do Brasil, a esperança pelo menos ter uma porta aberta numa rota para nós trabalhar. E não é fácil, né, Jéssica? Mas aí quando nós entendemos que vale a pena servir ao Senhor, Ele faz nós caminhar sem documento, imigrante, não falamos inglês, mas eu trabalho para mim. Eu trabalho para mim, eu tenho os meus clientes, né, Jéssica? Isso é a diferença do Senhor na sua vida. Isso é a diferença que você faz nos lugares onde você coloca os pés. Porque o Senhor te chamou para ser diferente. E se você não tivesse aceitado o chamado do Senhor, às vezes você estava sendo escravizado até hoje. E nós precisamos entender que nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Porque não tem nessa palavra que aquele que dispôs a sua vida na presença do Senhor e foi fiel, que não sobressaiu com honra. Então eu vejo a mão do Senhor em cada detalhe. Às vezes eu observo, eu analiso e penso assim, quão lindo é o Senhor. Primeira vez que eu conheci o Igor e a Cris, o Igor estava tomando cerveja numa mesa, sentado junto com a gente, nós fazendo pamonha. Aí você vê assim, durante esse processo, o trabalhar do Senhor dentro da sua casa, né, Cris? A salvação que chegou nessa casa e fez diferença. E ainda tem muito mais, irmã Cristiane, tem muito mais. E o Senhor é tão fiel naquele que dispõe em servir a Ele, com convicção e com certeza. Porque eu vou dizer para a igreja, eu saí do Brasil num momento de desespero na minha vida, porque a única coisa que eu queria era salvar o meu casamento ali no Brasil. Eu atravessei esse oceano e a única esperança era essa. Eu nunca analisei que eu pensava, se eu for para esse lugar ganhar libra, porque eu assinei desistência do meu emprego. Eu fechei as portas da minha casa, onde era o meu salão, que eu ganhava mais de 3 mil por mês, fazendo unha dentro da minha casa. Dava aula à noite, porque a prefeita era minha amiga, ela me colocou eu no horário que dava para mim trabalhar de dia e de noite. Eu era abençoada financeiramente no Brasil. Mas a única coisa que eu queria naquele tempo era salvar o meu casamento. E quando eu decidi isso, eu enfrentei uma grande batalha. Eu enfrentei uma grande batalha, mas eu criei numa promessa. Porque um dia eu entrei numa casa. Um profeta, ele já estava assim de idade, numa casa
cadeira de roda, com pouquíssima visão. Ele me via por furto. E quando eu entrei daquela casa, levada por uma amiga, ele falou para mim: eu vejo as passagens. E os primeiros meses naquele lugar, irmã, vai ser muito difícil. Vai ser dias de muito difícil, de muita dificuldade. Mas aquilo que Deus me prometeu através da vida daquele profeta, eu tenho colhido. Porque eu perseverei. Porque eu sabia onde a minha raiz está firmada. Porque quantas vezes eu já vi os casamentos destruídos, por quê? Porque quando as coisas não vão bem, a mulher também cai. A mulher desiste, vai para o mundo, vai fazer as mesmas coisas que o marido estava fazendo. Eu nunca deixei de assistir um culto pela luta que eu estava passando dentro da minha casa. Quanto mais eu passava por luta, mais eu me chegava aos pés do Senhor. Porque como Ana tinha certeza que o Deus poderia fazer aquele milagre, eu tinha na minha vida. Que Deus podia mudar a minha história. A história da minha casa. A história da minha família. Eu acreditei, porque eu sei aonde a minha raiz está firmada. Eu nunca falei: hoje eu largo de ser crente, hoje eu desisto de tudo. Nunca. Deus é minha testemunha. Que quanto mais a prova vinha, mais eu me achegava ao Senhor. Porque eu tinha certeza que o milagre da minha vida, a restauração da minha casa, estava na mão dele. E da mesma forma, Esther, ali naquele lugar, foi escolhida por aquele rei para ser esposa. A palavra do Senhor fala que ela era uma garota diferente, bela, extraordinariamente linda. Né? A palavra do Senhor fala que ela era bela, ela era diferente. Mas ela não foi escolhida pela beleza dela. É porque tinha um propósito. É verdade, aleluia. E quando ela foi escolhida a estar dentro daquele palácio, porque Deus sabia que através daquela vida Deus ia mudar decreto. Glória a Deus. E tem muitas pessoas aqui que através da sua vida, através do seu agir, através do seu testemunho, Deus pode mudar decreto. Pode mudar a situação. Porque quando Esther reuniu aquele povo, entrou em contato com os familiares, os judeus, e falou: nós vamos apregoar um jejum, e nós vamos tirar o meu tio Mardoqueu dessa situação. Ele não vai ser enforcado naquilo que Naamã programou para acabar com a vida dele. Porque Deus sabia. Deus tinha a estratégia. Porque quando nós temos raiz firmada no Senhor, quando nós entramos num propósito de jejum e oração, decreto é mudado. A salvação, a libertação, a cura, a assinatura de papel, a documento em inglês, né, irmã Cristiane? Ao olho humano é impossível. Vai durar muitos anos. Às vezes ao olho humano fala assim: vai demorar 10 anos. Mas para aqueles que estão enraizados no Senhor, Deus tem as estratégias dele fazer. Às vezes o documento pode estar o último da fila, Deus faz algum reboliço que passa para ser o primeiro da fileira. Então, vale a pena, igreja. Vale a pena. Porque quando nós aceitamos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, com fé, com convicção, com temor e com renúncia,
Porque se nós não renunciar às coisas desse mundo, dessa vida, né, irmã Cris? É uma das coisas principais no crente. Nós precisamos renunciar. Aleluia, Pai. Precisamos renunciar. Ser igual ao mundo. Ser compatível com as coisas do mundo. Aceitar qualquer coisa. Renunciar a ouvir qualquer coisa. Renunciar a estar no meio de qualquer situação. Porque a palavra do Senhor fala que quando nós somos separados, nós somos diferentes. Aleluia! Nós precisamos ser diferentes. É verdade. Né? E é isso que Deus tem que fazer na nossa vida. É verdade. Né? A palavra do Senhor, ela precisa moldar a nossa vida. Verdade. Ela precisa nos transformar. E quando nós entramos, quando nós aceitamos o trabalhar do Senhor na nossa vida, é igual um dia a irmã Fernanda contou um testemunho aqui, eu passei muitos dias lembrando do testemunho. Eu olhava na irmã Fernanda e pensava assim, eu nem imaginava que ela tinha um testemunho. Mas se ela não tivesse a raiz dela firmada na rocha do Senhor, junto ao ribeiro das águas, ela não tinha vencido. Hoje ela não estava aqui contando o testemunho do que Deus pôde fazer na vida dela e fez. Né? E eu sei que cada um que está aqui nessa noite, se pegar esse microfone e fala, eu tenho algo que o Senhor fez na nossa vida. Mas o que eu quero deixar para a igreja nessa noite é que nós precisamos ter convicção, mesmo no meio da tempestade, mesmo no dia de calor, a nossa raiz, ela suga a água da água da vida, que é o Senhor. E essa água que sustenta nós, mesmo na Inglaterra, mesmo com porta aberta, mesmo com porta fechada, é o Senhor que nos sustenta. Nós precisamos ter convicção que nós somos dependentes do Senhor. Nós só dependemos dele. Porque que dia que eu imaginava eu estar no lugar desse? Não imaginava. Mas um dia, um desejo no meu coração ardeu. E um dia Deus me fez uma promessa. E eu criei, eu acreditei. Porque quando Deus vai mudar a nossa vida, não, Franciele, Ele não organiza a casa, não. Ele bagunça. Ele muda tudo de lugar. E quando Deus me tirou do Brasil, eu não tive coragem de desmontar nem minha casa. Porque no fundo eu nem sabia. A única coisa que eu queria era a minha bênção. Eu deixei a minha casa do jeitinho que eu morava. Não vendi nada, não tirei nada. Deixei para Micaela e a mamãe tirar tudo daquela casa. Porque o meu propósito era outro. O que eu queria com o Senhor era outra coisa. Mas eu quero dizer para a igreja que vale a pena saber aonde nós estamos com os nossos pés firmados. Porque quando nós temos certeza, nós acreditamos, nós ficamos firmes, nós cremos nas promessas do Senhor, a nossa vitória chega. Ela chega, ela vem em dose dupla. Ela vem para restaurar a nossa fé, a nossa alegria. Ela supre os nossos corações. E quando nós recebemos do Senhor, nós precisamos termos coração grato. Às vezes eu não sou de muito falar, às vezes assim, eu não sou aquela pessoa assim que toda hora grita ao Senhor. Mas Deus sabe que em espírito, toda hora que eu entro dentro da minha casa, eu sinto a presença do Espírito Santo. E hoje eu sei que é Ele que reina na minha casa. Hoje dentro da minha casa nós temos paz. Hoje nós temos alegria de comunhão. E hoje eu entendo que tudo que está debaixo do céu, que tem um propósito do Senhor, é Deus que cumpre. Tudo. Porque se basta nós entregar a nossa vida diante do Senhor, nós acreditamos
recebemos, porque Deus ele é fiel. Basta nós confiar. Basta nós dar um passo e mostrar para Ele que nós somos dependentes dEle, que Ele cumpre na nossa vida. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por essa rica oportunidade. Porque muitas pessoas não têm essa oportunidade de vir cá e falar da grandeza do Senhor. Às vezes porque escolheu um caminho diferente, às vezes porque vem estribado para não fazer a obra do Senhor. Mas hoje eu falo assim, glorifico ao Senhor, porque Ele me deu a oportunidade de testificar a grandeza dEle na minha vida. E falar para a igreja que crente enraizado não cai na tempestade. Não embaraça com qualquer coisa. Crente enraizado, ele permanece firme. De mãos dadas com a liderança. De mãos dadas com o Senhor. Para fazer a obra do Senhor. Independentemente de qualquer situação que esteja sobre a face da terra. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mostrar a nossa ligação com o Senhor. E eu agradeço a Ele.